Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silveira Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás. Estamos falando agora sobre sistemas de controle e modelagem de circuitos elétricos. Muito bem, o que são circuitos elétricos? Circuitos elétricos nada mais são do que uma fonte de tensão ou corrente que vai gerar um fluxo de corrente em um fio, em um condutor, passando ali por uma resistência ou diferentes cargas que vão dificultar a passagem da corrente. Aqui temos uma ilustração, a resistência que ela dificulta a passagem do ampere, que é a corrente, e o volt nada mais é do que aquele molequinho que fica empurrando a corrente para frente, forçando o fluxo de carga elétrica ali, gerando uma diferença de potencial. Lembrando aí, V é igual a IR, ou resistência é igual a tensão sobre a corrente. Quando a gente olha componente resistivo, resistência é igual a tensão sobre corrente. Então, se eu tenho a tensão e tenho a resistência, encontro a corrente de forma proporcional e direta. Porém, alguns componentes elétricos têm um comportamento diferente, como o capacitor. A gente olha o capacitor, ele armazena energia em suas placas, de tal forma que ele armazena a carga elétrica. Para armazenar a carga elétrica, inicialmente, quando se conecta um capacitor em um circuito, e alimenta-se esse circuito, ele funciona como um curto-circuito. Ele busca, então, carregar o capacitor em relação à carga elétrica. Então, ele vai armazenar essa carga elétrica até um determinado ponto, de forma rápida, até um determinado ponto que carregou o capacitor. Então, muitas vezes você liga o capacitor na tomada, você usa um notebook e ele tem um capacitor na fonte chaveada dele, ele muitas vezes ao carregar, e aí tem o capacitor, tem o indutor, mas o capacitor é o principal, ao carregar ele puxa energia de uma vez, de tal forma que você vê alguma faísca na tomada. Essa é a característica do capacitor. Então, ao finalizar o processo de carga, pronto, o capacitor está carregado. Na tensão contínua, o que acontece? Quando você liga a fonte, o capacitor começa a carregar e flui uma grande quantidade de carga elétrica, que corresponde a corrente, é o que? Carga elétrica no tempo, que corresponde a essa ideia de curto-circuito, mas o capacitor está carregando de tal forma que, após um tempo, o capacitor carrega e para de fluir corrente. É como se o capacitor inicialmente fosse um curto-circuito, e aí ele flui alta quantidade de corrente. Posterior, com a passagem do tempo, ele vai funcionar como um circuito aberto. Para representar esse comportamento no tempo, a gente pode muito bem usar equações diferenciais. A corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. A derivada é a tendência da tensão no tempo, da variação da tensão no tempo. Então, a corrente ela é alta porque a diferença de tensão do anterior para posterior é alta. O circuito estava desligado e você ligou o circuito. Foi de 0 a VCC num espaço de tempo pequeno, então essa derivada em si vai ser alta e vai caindo com o tempo à medida que o capacitor vai carregando, chegando a zerar, essa diferença, essa derivada, na tendência no tempo, vai ficar igual a zero quando o capacitor está lá bem próximo da carga, ou finalizou a sua carga, porque a corrente vai baixando com esse tempo, conforme a tensão vai diminuindo a variação no tempo, vai abaixando a corrente. Então, a gente tem essa relação. Corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Muito bem. E para o indutor? O indutor, uma carga indutiva, um enrolamento, uma bobina de transformador ou até de um aquecedor a indução, ele tem uma característica diferente. Ele funciona como uma resistência, ele tem um comportamento de uma resistência, porém, ele vai carregar de tal forma que inicialmente ele é um circuito aberto. A corrente dele é próxima de zero, e ela vai subindo gradativamente até alcançar um patamar. Então ele começa como se fosse um circuito aberto, e finaliza como um curto-circuito, porque ele flui a corrente sem consumir corrente, sem gerar perda da corrente. Da mesma forma, a carga elétrica é alta, e com o passar do tempo
a carga elétrica é zerada, né? Então, o indutor em si ele tem um comportamento de tensão, é igual a indutância, vezes a derivada da corrente no tempo, né? E a derivada na corrente no tempo, né, corresponde à segunda derivada da carga elétrica no tempo, né? E a corrente aqui também, se eu visualizar a corrente, é igual a 1 sobre L, a integral da tensão no tempo, certo? Então, inicialmente ele funciona como circuito aberto, né? E aí, a tensão nele, como é que é o comportamento da tensão? A tensão depende da indutância vezes a variação da corrente no tempo. Bom, inicialmente, a tensão sobre ele é alta. Por quê? Porque a variação da corrente no tempo... Não, mas a variação da corrente no tempo está sendo gradativa aqui, né? Mas quando ele chega nesse patamar, a variação da corrente no tempo é muito baixa, né? Então a tensão vai ficando próxima de zero até zerar. Então, inicialmente ela é mais alta, porque a derivada da corrente no tempo é considerável, né? Tem um valor considerável. Já quando vai chegando próximo ao fim do tempo aqui, essa variação da corrente é pequena, de tal forma que a tensão vai ficar igual a zero. Não vai haver perda de tensão no indutor, certo? O indutor, o capacitor, o resistor são componentes elétricos muito utilizados para a representação, por exemplo, de perdas em uma instalação elétrica industrial, de perdas em uma transmissão, linha de transmissão de energia. Então, são elementos, né, sempre presentes em análises de transformadores, em análise de transmissão de energia também, né? Vale lembrar, por exemplo, que em sistemas de transmissão de energia, muitas vezes, você tem um sistema de transmissão de energia trifásico e os fios, em algum momento ali, eles se cruzam em uma linha de transmissão de alta tensão, justamente para diminuir a capacidade ali de gerar capacitância, porque os fios estão alinhados. E o fio alinhado ali, né, duas linhas infinitas próximas uma à outra, vai gerar uma capacitância. Então é importante fazer o cruzamento dessas linhas. O fio em si tem resistência, e aí, na maioria das vezes, o transmissor ali é um alumínio, devido à capacidade dele de trabalho e o custo mais baixo que o cobre, né? E da mesma forma eu vou ter presença de indutância. Se eu estou transmitindo energia em um fio, eu estou gerando um campo magnético ali. Então isso tudo está dentro de um sistema de transmissão de energia. Aqui é uma tabela rica, que mostra para a gente bastante informação. Eu tenho para o resistor, por exemplo, né, a tensão aqui, no tempo, resistência vezes corrente. Né, a corrente é o inverso, né, a corrente é igual a 1 sobre R vezes V. E também, se eu visualizar em relação à carga elétrica, a tensão é a resistência vezes a derivada da carga elétrica, né? Lembrando, ó, bem simples, corrente é igual, não consigo selecionar, corrente é igual a derivada da carga no tempo. E a carga é integral da derivada, a integral, né, da corrente no tempo. Está sobrando esse DT, né? A integral da corrente no tempo. Está sobrando esse D aqui, né? No tempo. Ficou errado isso aqui. Mas, vamos lá. Quando eu falo na transformada de Laplace, bom, se eu olho em função da tensão, né? E aí em relação à tensão e à corrente, a impedância é só o R, né? A resistência é R, né? Já para o capacitor, eu tenho uma tensão, eu tenho corrente, né, que a gente mostrou anteriormente, né? Corrente é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. Entretanto, se eu visualizo a tensão em relação à carga elétrica, aqui, né, a tensão é igual a 1 sobre C integral da corrente, né? Consequência dessa fórmula aqui. E a tensão, se é integral da corrente, vai ficar 1 sobre C Q, né, que é a carga elétrica. E se eu faço aqui em função da tensão, a impedância, né, a tensão sobre a corrente, eu vou ter o quê? 1 sobre CS. Né? 1 sobre o S no divisor, no denominador aqui, justamente porque é integral, né? Tensão, corrente, 1 sobre CS. Ó. O que é 1 sobre CS? Essa parte aqui, ó, porque se eu isolei a tensão sobre a corrente, aqui, ó, tensão sobre a corrente, essa corrente aqui passa dividindo, vou ficar 1 sobre CS, onde o S está dividindo também aqui, né, porque é integral. Já a indutância, né, indutância vai ser diferente.
Eu tenho a tensão sobre a corrente, se eu passo a corrente dividindo, vou ficar LS, né? O S aqui representando a derivada aqui, LS. Então, basicamente, quando eu estou trabalhando com tensão e corrente, na relação tensão e corrente, aí, eu visualizo a impedância do capacitor como 1 sobre CS, do resistor R e do indutor LS. Certo? Então, vamos salvar isso aí para os exercícios. Então, a tensão em S na transformada de Laplace, 1 sobre CS, vezes a corrente. Lembrando que a integral ela vai ser o que? Vai ser 1 sobre S. E aí, lembrando que nos exercícios que a gente vai trabalhar, a gente considera aí os termos iniciais iguais a zero. No caso, em função da corrente, a corrente inicial ali no tempo é igual a zero. Da mesma forma, a resistência V igual a IE, e aí Vs é igual a RIS, e Vs é igual a LSI, onde esse S aqui é devido à derivada aqui d e dt. Certo? E a gente vai usar também a impedância, a tensão vezes corrente, sobre corrente, impedância. Por que eu não uso resistência? Porque a impedância ela vai ter os termos da indutância e da capacitância também. Então, quando eu falar qual a resistência? Não. Como eu estou trabalhando muitas vezes com tensão alternada, eu estou usando uma entrada que vai ser que o capacitor e o indutor ele tem um comportamento diferente no tempo. Então, eu tenho que considerar então essa resistência deles, que na verdade a gente vai chamar como um todo de impedância, impedância capacitiva, impedância indutiva e impedância resistiva. Muito bem. Aqui um exemplo, por exemplo, Nice capítulo 2, pessoal. O Nice é nosso livro referencial, nosso amigo querido. É aquele assim que a gente, poxa, vou dormir, vou terminar de ler, não sei, Peter Pan. Não quero ler Peter Pan, eu vou ler Nice. Então, vamos ter nosso livro de cabeceira, assim. Pode ser um e-book, no tablet, no celular, mas vamos ter nosso livro de cabeceira. Nossa, essa noite eu sonhei com sistemas de controle, a modelagem do circuito elétrico, justamente porque ao dormir você estava lendo Nice. Deixa eu voltar aqui para a minha bancada, depois de falar bobeiras demais. Vamos lá. Então eu tenho uma tensão de entrada, e aqui é o símbolo, mais ou menos aqui já está simbolizando que é uma tensão contínua no tempo. O indutor, L, resistor e o capacitor. Qual que é o problema, o objetivo dele? Da mesma forma aqui, é o problema encontrar a função de transferência relatando a tensão do capacitor VC para entrada, para a tensão de entrada VS, VC em relação a VS. Muito bem, figura 2.3. Aqui ele vem explicando, é um circuito elétrico, eu posso ter várias relações, eu posso ter a entrada da corrente, a tensão VC em relação ao IT, ou a tensão VC em relação ao VT, ou a tensão do resistor em relação à entrada. A gente pode ter várias possibilidades. O que eu quero ver a partir da minha outra entrada, de uma entrada, de um circuito de entrada. Isso aí, sem problema. E aí, considerando sempre, assumindo as condições iniciais igual a zero, nós temos uma equação íntegro diferencial. Caramba, esse negócio é muito massa. Então, se alguma pessoa falar, eu sei balé, a outra pessoa fala, eu sei saltar de parapente, saltar de paraquedas, o salto de parapente lá na Chapada dos Veadeiros ou na Serra de Jaraguá, você fala assim, não, eu sei muito, eu conheço bastante, assim, tenho muita prática com equações íntegro-diferenciais. As pessoas vão olhar assim, caramba, o que esse cara disse mesmo? Então, é muito interessante, essa matéria é fenomenal. Vamos lá, então. Aqui, então, a gente tem uma relação. A tensão do indutor é igual a LT e DT. A tensão do capacitor é 1 sobre C integral de I dt. E a tensão do resistor é I vezes R. Certo? Aqui, eu tenho o quê? Usando a lei de Kirchhoff das tensões, LKT, lei de Kirchhoff das tensões.
Então, Kirchhoff, ele... Isso é um trabalho dele, né? Ele é mais conhecido na elétrica devido a esse trabalho das leis de Kirchhoff, né? Mas ele fez muito mais coisa relacionada à parte elétrica, né? Que é bem interessante também conhecer um pouco a história dele, né? Isso aqui ele fez quando ele era aluno, digamos assim, aluno de graduação, né? O que ele fez depois foi mais interessante. Então, aqui, ó, quando eu falei de Kirchhoff das tensões, a soma das tensões em um circuito é igual a zero, né? Por quê? Porque isso aqui é a fonte de alimentação, fazendo uma pressão sobre o circuito. Essa pressão, o indutor absorve um pouco dessa pressão, o resistor um pouco dessa, e outro capacitor um pouco dessa. Ah, mas se essa tensão for muito alta, essa diferença de potencial for muito alta, queima tudo então na frente, né? Se o circuito não suportar essa tensão, né? É o que acontece quando alguém pega um equipamento que é 110 volts e liga em 220. Ele não suporta aquela tensão, né? Aquela pressão sobre ele. A analogia, né? Tensão-pressão. Então tem aqui, ó, tensão de entrada, né? O VS aqui, cadê minha lapiseira? VS aqui, source, né? VS é igual a tensão do indutor mais a tensão do resistor mais a tensão do capacitor. Tudo bem. A tensão, isso aqui tudo no tempo, né? LD e DT, né? Posso pôr LD e DT, né? No tempo aqui. Mais RI mais 1 sobre C integral de I dt. Isso aqui é uma equação íntegro diferencial. Usando I igual a dq dt, ou seja, o que é corrente? Ah, corrente é carga elétrica pelo tempo. Beleza. E se for no tempo infinitesimal? Ah, dq dt. Eu tenho o que? A tensão da fonte é igual a L d ao quadrado. D ao quadrado. É derivada segunda de q dt, o quadrado aqui. RI, R dq dt, substituir, né? E 1 sobre C integral de dq dt. Ah, pera aí, integral de dq dt vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? Então vou ter o quê? Vs no tempo é igual a LD ao quadrado de q dt. Tá, d ao quadrado, vai. Derivada segunda de q dt mais R dq dt mais 1 sobre C QT. Usando QT igual a C VC, carga elétrica é igual a tensão vezes a capacitância, é isso mesmo? Ah, aqui ó, se eu venho, cadê? Substituo aqui, né? Vai ficar 1 sobre C Q, né? Carga elétrica vai ser igual a CV, né? Então, também está na tabelinha lá, inicial, né? Tem-se então que eu vou colocar então em função de VC. Se eu substituir a carga elétrica por CV, então eu vou colocar em função da tensão do capacitor, que é a saída, né, que eu quero analisar. Não quero analisar a carga no tempo, eu quero analisar a tensão do capacitor no tempo. Então vai ficar o que? CVC, substituindo, né? Lembrando que as constantes não vão ficar dentro da derivada aí, né? Então o C sai, fica L vezes C, e aí vem derivada segunda de VC agora, dt, né? Mais R vezes C derivada de dq, não, substituir, né? Agora é dVC, do capacitor. Mais 1 sobre C, só que agora, né, o Q foi substituir CV, então 1 sobre C, CVC. Né? E aí corta C com C, é igual a VS, né? A fonte aqui, ó. Mudei a ordem aqui. Né? Usando a transformada de Laplace, e aí derivada segunda vai ser o quê? Ah, esse é o quadrado. RC derivada de VC. Então RC, S VC. Mais 1 VC, VC. É igual a VS. Certo? Lembrando, né, transformada de Laplace, derivada primeira seria S, derivada segunda seria S ao quadrado. Se eu tenho a integral, aí eu vou... Opa, vocês não estão vendo, né? Se eu tenho a integral, LC, S ao quadrado, VC, mais RC, S, VC mais VC igual a VS. Né? Se eu tenho derivada segunda, S ao quadrado, derivada primeira, S. E aí, isolando os termos, eu tenho, né, VS, e aí VS é a minha entrada, VC é a saída, né, VC em relação a VS. Por isso que eu tenho que manter
pego isso aqui, isolo, né? Vai ficar LC, S ao quadrado, mais RCS, mais VC. Né? Ou seja, LCS ao quadrado, mais RCS, mais 1. Né? Tudo isso em função de VC. Que vai ser o que? Passo isso aí dividindo, né? Deixa eu isolar aqui. LCS ao quadrado, mais RCS, mais 1. Tudo isso em parênteses, VC igual a VS. Né? E aí, se o VS está dividindo, bom, então eu vou passar ele dividindo para cá, vai ficar VC sobre VS, e isso aqui tudo aqui, ó, vai passar dividindo, vai ficar 1 sobre LCS ao quadrado, mais RCS, mais 1. Então, a equação de segundo grau, dependendo dos valores, eu tenho, então, uma possibilidade de achar a equação em função do E de T aí, né, ou T de T. Certo? Voltando aqui. Aqui ele deixou em função do... aquela ideia, né, da gente poder deixar o grau maior, né, o S ao quadrado, igual a 1. Então ele divide por LC. Né? Divide por LC para encontrar o bloco, né, da função de transferência desejada. Beleza. Aqui o Dorff propõe uma outra forma de fazer também, né, mesma ideia. Só que o circuito aqui é mais simples, Dorff capítulo 2, né? Exemplo, né? Por isso eu não ponho o nome do exercício, número do exercício. Mas eu tenho uma tensão de entrada V1, um resistor, flui a corrente I e um capacitor. E eu tenho a saída V2, que está sobre o capacitor. Observando assim, eu tenho V1, que é igual, aí a lei de Kirchhoff, as tensões novamente, ele está tendo aquela lei de Kirchhoff voltage equation. Né? Que é a soma da impedância do resistor e impedância do capacitor. E tem aquele conceito lá. Porque eu estou deixando de tensão e corrente, né? Função de tensão e corrente, não estou falando de carga elétrica. Então a impedância do capacitor é 1 sobre CS. E a impedância do resistor é R. Certo? E para V2? Peraí, volta aqui. Tensão V1 de entrada, impedância do resistor, impedância do capacitor, tudo isso está fluindo na corrente I. É isso que está dizendo aqui. Né? Já no transformador de Laplace. Né? Da mesma forma, eu tenho um capacitor eu tenho 1 sobre CS, que é a impedância do capacitor, vezes I de S, que vai dar o V2. V2 é a corrente que flui aqui, só tem uma corrente fluindo, vezes a impedância do capacitor. Certo? E daí? Daí que eu posso pôr um em função do outro. Aqui ele fala, né? Você pode pegar e colocar a corrente, né? Isolar a corrente, substituir um no outro. Mas o que eu quero na saída? Eu quero V2 em função de V1. Posso colocar isso aí? V2 sobre V1? Posso. Que é o que eu fiz aqui. É o que eu fiz aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então eu tenho o circuito. Volta aqui. Eu tenho o circuito. Nesse circuito. Eu tenho a tensão 1. É a resistência vezes a corrente no tempo, mais 1 sobre C integral de IDT. Né? 1 sobre C integral de IDT. V2 é 1 sobre C integral de IDT. Usando a transformador de Laplace, tem-se o quê? V1 RI, RI, mais 1 sobre CS, a integral aqui, fica o CS embaixo. Essa é a impedância do capacitor, quando usando a transformador de Laplace. Isolando fica o quê? R mais 1 sobre CSI. E V2? Bom, V2 é a impedância do capacitor vezes a corrente que está passando. Só tem uma corrente, essa corrente aqui, o I. Então fica 1 sobre C integral de IDT é a mesma coisa de 1 sobre CS dividido aqui, né? Vezes I. E aí eu quero o quê? Ao invés de ficar isolando I, não, já que eu quero o quê? Eu quero V2 sobre V1. Eu quero V2 sobre V1. Então,
V2 sobre V1, eu já aplico V2 sobre V1. 1 sobre CSI é o V2 sobre V1. E o V1 é o quê? 1, ou R mais 1 sobre CS. I corta com I. E aí, para simplificar, multiplico por CS aqui, ó. Para tirar essa divisão aqui, para enxergar melhor. E aí eu tenho dividido aqui 1 sobre CS vezes 1 sobre CS. Né? Vai ficar igual a 1. CS vai vezes R, né? Vai ficar RCS. Mais 1. Onde RC é igual a tal, e aí é tal, a constante de tempo, né? Constante de tempo de estabilização do circuito, né? Então V2 sobre V1 vai ficar o quê? 1 sobre tal, o RC é igual a tal, né? 1 sobre tal dividido por S mais 1 sobre tal, né? Mas aqui eu dividi por RC também, né? Dividiu por RC, eu pulei esse passo aqui. Dividiu por RC, vai ficar 1 sobre RC aqui. Vai ficar S mais 1 sobre RC. De tal forma que eu vou ficar com isso aqui, ó. 1 sobre tal sobre S, 1 mais 1 sobre tal, né? Show. Vou colocar aqui, né? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui, ficaria igual que V2S sobre V1S é igual, né? Se eu dividir aqui por RC, dividir por RC. Que às vezes a gente faz coisas rápido, mas pula o passo. Vai ficar igual o quê? 1 sobre RC S, porque o RC dividido por RC vai igual a 1, mais 1 sobre RC. E aí, substituindo RC por tal, que é a constante de tempo, eu vou ter 1 sobre tal, dividido por S mais 1 sobre tal. Isso aí, a gente vai ver também que o V2 sobre V1 é igual a mesma coisa da impedância de 2, que é a impedância do capacitor, dividido pela impedância do resistor, mais a impedância do indutor. Desculpa, do capacitor. Né? Foi mesmo. O V2 é 1 sobre CS, que é a impedância do capacitor. O V1 é a impedância do resistor mais a impedância do capacitor. Então, esses circuitos assim não vão ficar tão complexos assim de entender, né? Porque vai ficar Z2 sobre Z1 mais Z2. No tempo eu tenho o quê? 1 sobre tal. 1 sobre tal é uma constante, RC, né? Sai. Vai ficar 1 sobre S mais 1 sobre tal. Né? Esse 1 sobre tal aqui vai ser o quê? Né? Lembrando aqui que eu tenho o quê? 1 sobre S mais A em F de S, né? Vai transformar em F de T em Q. Q elevado a menos AT. Certo? E elevado a menos AT. De tal forma que eu vou ter então 1 sobre tal, que é a constante, dividido por E elevado a menos 1 sobre tal. Certo? E a menininha aqui ficou feliz. Não é meio estranho, mas ela ficou feliz. O importante é chegar no estado, né? Você vê que a resolução da pessoa é meio resumida às vezes, né? Mais do que a do livro, né? O livro é mais ainda, né? Vamos lá. Então, essa observação que eu falei, né? Impedância de saída, V2 é impedância, é igual a impedância de saída, e V1 é igual a impedância de entrada, né? Aqui é um Dorf, tem exercício resolvido, né? Vocês podem ver lá também. Segue. É o mesmo princípio, né? Nesse circuito, porém ele está inserindo uma entrada no tempo, né? E considerando valores, né? Considerando valores do circuito. Daí não é exercício resolvido, não, é para resolver, né? Vou ver se coloco então para vocês fazerem. No OGATA, ele traz essa mesma ideia, né? De você considerar uma tensão de entrada e uma tensão de entrada EI, né? E uma tensão de entrada EO, né? Input, EI, input, e EO, output, né? Qual que é a tensão de entrada? É LD e DT, impedância do vezes o L, né? Que é
resistência do indutor, vezes a derivada dt, R, que é a resistência do resistor, vezes a corrente, 1 sobre C integral de no tempo dt, né? Que é em relação ao capacitor. Já a tensão de saída em relação ao capacitor, né? Quando eu transformo na Laplace, fica o quê? LSI mais RI mais 1 sobre CS I, né? É igual a EI. E aqui 1 sobre CS igual a zero. Mesmo princípio. Mesmo princípio que ele fez, né? E aí ele deixou em função do LC aqui, né? Não colocou em função de 1 aqui. Mas é o mesmo princípio do circuito. Aqui ele faz aquele cálculo básico, né? Ele criou duas equações. Quer dizer, aquelas duas equações aqui no tempo, ele transformou na Laplace, né? Isolando, obtém isso aqui, né? Ao invés de, vou isolar o I, não. Fazendo E0S dividido por E e S, eu obtenho o quê? Pá, pronto, chega na resposta desejada. Já aqui eu tenho uma função de bastante elementos em cascata, né? Eu tenho circuitos. Eu queria mostrar um outro circuito aqui. Tem um outro na prática aqui, deixa eu só abrir. O caderno tem 300, não sei quantos exercícios resolvidos aqui. Esse aqui, né? Então, seguindo esse princípio, é desse exemplo aqui, ó. Opa. Esse exemplo nisso, né? Seguindo esse princípio aí de tensão de entrada e tensão de saída, então eu tenho aqui, um circuito, né? Eu tenho tensão de S é igual a LS mais R mais 1 sobre CS, que é as impedâncias do indutor, resistor, capacitor, vezes a corrente. Só tem uma corrente fluindo aqui. Cadê a corrente, professor? Bom que esse desenho não está depois do tarefa aqui, né? E a corrente aqui, né? E a tensão do capacitor vai ficar igual a quê? 1 sobre CS I. Resolvendo BC em função de S. Eu isolei aqui coisa tal, né? Mas eu já poderia colocar o quê? Direto aqui, né? VC de S é igual a 1 sobre CS VS 1 sobre LS mais R mais 1 sobre CS. Então, eu já peguei VC aqui do capacitor, 1 sobre CS, e isolei o IS aqui, né? Me deu VS, passa isso aqui dividindo, né? VS sobre LS mais R mais 1 sobre CS. E aí, simplificando isso aqui, fica 1 sobre LCS ao quadrado mais RCS mais 1. Dividido por 1 sobre LC, para poder isolar e deixar o S ao quadrado sozinho aqui igual a 1. Vai ficar o quê? 1 sobre LS, porque tem 1 aqui em cima só, né? Dividido por S ao quadrado, mais R sobre L, porque tem C corta por C, fica R sobre L, mais 1 sobre L. 1 sobre LC, desculpa. 1 sobre LC. Mas eu poderia muito bem já colocar VCS sobre LC, ou sobre VS. E aí, calcular de forma mais rápida. Então, o cálculo em si, né, esse primeiro exemplo que ele mostrou, né, eu vou para o lado vou calcular baseado na corrente. Não, corrente também pode ser carga elétrica. Não, a carga elétrica também pode ser a tensão do capacitor. Então, fica embaraçando tudo, né? Não, já vai em cima das tensões. E aí já vai, por exemplo, considerando a tensão de saída em função da tensão de entrada, faz o cálculo das duas equações, obtém as duas equações e aplica direto aqui, que é mais fácil. Já o circuito, em cascata, né, ou seja, tem duas, e aí o que acontece? Aqui é a resistência de um fio, por exemplo, e a capacitância dessa instalação, né? Eu tenho duas cascatas aqui, né? E eu quero, por exemplo, a tensão de saída do capacitor C2. O que eu faço? Bom, eu tenho 1 sobre CS, 1 sobre C1S. Quem é esse C1S? C1S, né? Perceba que sobre ele eu tenho uma corrente 2 descendo, mas tem uma corrente
1 descendo, desculpa, e uma corrente 2 subindo. E essa corrente 2 aqui vai subtrair da corrente 1. Né? Então, sempre quando a gente faz cascata, deve lembrar de circuitos elétricos, o pessoal da mecânica talvez tenha visto, né? Mas se eu estou considerando a corrente 1, eu estou considerando ela nesse sentido, e a corrente 2 no sentido contrário. Eu estou fazendo o quê? Estou padronizando que a corrente 1 está descendo, a corrente 2 também está descendo. Eu não sei se elas estão nesse sentido. Mas provavelmente, por eu estar alimentando por aqui, ele será a única fonte de alimentação, né? Então a corrente 1 vai ter esse fluxo e a corrente 2 esse fluxo aqui. Certo? Por isso, 1 sobre CS, que é a impedância do capacitor, e a diferença de corrente, I1 menos I2. Né? Mais R1 e I1. Né? O resistor 1 só está em função da corrente 1. Né? A corrente 2 está aqui nesse laço aqui. Ó. Nesse laço aqui. Certo? Aqui eu tenho o quê? A impedância do capacitor 1, mas de novo, porque agora é o circuito 2, né? Então aqui, peraí, a impedância do capacitor 1, a diferença de corrente sobre ele, mais a impedância da resistência 1 e a diferença da corrente sobre ele, igual a EI, né? Que é a tensão de entrada. E a tensão de entrada. A lei de Kirchhoff das tensões, né? A tensão de entrada vai ser igual a queda de tensão aqui no capacitor, mais a queda de tensão no resistor. Da mesma forma, para a cascata 2 aqui, né, em amarelo, eu tenho que a impedância do capacitor 1 e a corrente 2 menos a corrente 1. Né? Para esse circuito, eu estou visualizando o quê? A corrente 2, eu estou falando da corrente 2, menos a corrente 1. Vai ser o quê? Energia que vem para esse circuito. Então, do capacitor 1 vem energia para o circuito resistor R2 e C2. Né? Então, a fonte EI que tem aqui na entrada fornece energia para o R1 e para o C1, mas o C1 também está fornecendo energia aqui para o R2 e para o C2. De tal forma que eu tenho, para a equação 2, né, a impedância do capacitor 1, a diferença de corrente, 2 menos 1, mais a impedância do resistor 2, vezes I2, que é a corrente dele. Né, o I2 só tem, o R2 só tem essa corrente 2, mais C2S, que é a impedância do capacitor 2, e 2, porque ele só tem também a corrente 2. Né? Então quem tem a corrente 1 e a corrente 2 é só o C1, que ele está entre os dois circuitos. Sim, entre os dois circuitos eu tenho capacitor 1, que quando eu faço a análise do lado aqui, do primeiro lado, né, onde tem a entrada EI é igual a resistência, a impedância do R1 vezes a corrente, mais a impedância do C1 vezes a corrente. Né? Vai ser igual a EI. Já desse lado eu tenho o que? A soma dele vai ser igual a zero. Então, o C1 aqui, só que a diferença, né, de 2 menos I1 vai ser mais a impedância da resistência 2 vezes a corrente 2, mais a impedância do capacitor 2 vezes a corrente 2, igual a zero. Não é igual a E0. Não, E0 vai ser igual a tensão do capacitor 2. Né, sobre o capacitor 2. Que é o que está aqui, ó. E0, que é E0 não, né? EO, né? De output. É igual a impedância do C2 vezes a corrente 2, que é a única corrente que passa sobre esse capacitor 2. E aí ele faz o quê? Bom, tem duas equações. Eu tenho a equação do E0 e tem a equação do EI. Mas a equação do EI é em função de 1 e 2, né? Então, eu vou precisar dessa equação aqui para isolar as correntes, né? E, de certa forma, conseguir aqui. Esse aqui é em função, por exemplo, o E0 é em função de 2. Então, eu substituo 1 nessa equação 1 aqui. Deixo ela função de 2. E posso aplicar nessa equação aqui. Certo? Até encontrar o resultado final do circuito. Beleza. Aqui um exercício para vocês. Além de desmistificar isso aqui também, né? Então, tenham bons estudos, né? Próxima aula, falaremos sobre o famoso amplificador operacional. Até mais.